Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu irei contar a história não de uma equipe, não de uma campanha, mas sim de um ano. Exato, um ano. Um ano incrível que foi o de 2004. Não só porque é o ano em que eu nasci, mas também porque é o ano considerado único no futebol, pelo fato de ter tido um enorme número de zebras. Em todas as partes do mundo, times que ninguém dava nada, dando muito trabalho e levantando troféus, deixando gigantes comendo poeira. Começando no Brasil, podemos falar do Paulistão daquele ano, em que o campeão não foi Santos, não foi Palmeiras, Corinthians nem São Paulo, mas sim o São Caetano. O clube do ABC já vinha de fortes campanhas nas últimas temporadas. Chegou a ser vice 2 vezes do Campeonato Brasileiro e vice da Libertadores. Era um time que já vinha dando muito trabalho para gigantes do futebol brasileiro e sul-americano. E a grande coroação dessa boa fase do Azulão veio nesse Campeonato Paulista, em que, vale lembrar, ele começou penando um pouco e só foi se classificar na 4ª colocação do Grupo 2, fazendo com que ele enfrentasse o São Paulo, que ainda não tinha perdido um jogo sequer e era considerado o grande favorito para a conquista do título. E, em um jogo único, no Morumbi, a zebra passeou e derrotou o tricolor por 2-0. Após isso, eles enfrentaram o Santos, e não só eliminaram o Peixe, como enfiaram 4-0 no jogo da volta. E assim, o Paulistão daquele ano se encerrava com a final mais improvável possível, São Caetano versus Paulista de Jundiaí. Final essa que terminou com a vitória do time de São Caetano do Sul. O Campeonato Paulista foi tão estranho que o Corinthians escapou por muito pouco do rebaixamento, graças a uma vitória do São Paulo sobre o Juventus da Moca. E os outros grandes, todos foram eliminados por equipes muito menores. Ainda em terras tupiniquins, vamos falar da Copa do Brasil de 2004, que além do Santo André ter saído com o título, fazendo frente ao Flamengo no Maracanã, teve também um enorme número de zebras. O Sport sendo eliminado pelo Americano de Campos dos Goytacazes, o 15 de novembro de Campo Bom chegando até as semis e derrotando o Vasco no caminho, e o Gama passando pelo Botafogo. E é claro, toda a campanha do Santo André, que passou por clubes como Palmeiras e Atlético Mineiro, e na final derrotar o Flamengo no Maracanã com 70 mil pessoas por 2-0. Em 2004, na Libertadores, o grande campeão foi o Once Caldas, que disputava a competição apenas pela 3ª vez na sua história. O grande objetivo era fazer uma campanha digna e passar da fase de grupos. E o grupo em que eles caíram permitia isso. E após a classificação com a liderança, eles foram surpreendendo cada vez mais. Passaram pelos gigantes Barcelona de Guayaquil, Santos e São Paulo, até na final enfrentar o Boca Juniors, que era o grande bicho-papão da América Latina, mas que durante esse ano deu algumas brechas. E os colombianos acabaram se sagrando campeões da Copa Libertadores, surpreendendo a tudo e a todos, vencendo o título que muitos outros gigantes da Colômbia nunca venceram, mesmo sendo considerado um time médio/pequeno. Nem sequer a Recopa Sul-Americana escapou das zebras. O campeão da Sul-Americana de 2003, Cienciano, enfrentava o campeão da Libertadores de 2003, o gigante Boca Juniors, que, novamente, era amplo favorito frente a uma equipe que nunca sequer foi campeã nacional, no modesto campeonato peruano, e estava sem um grande aliado, a altitude de Cusco, que eu explico melhor em um outro vídeo fenomenal que eu vou deixar o link aqui na descrição, e no card aqui em cima. Mas o fato é que novamente o Boca foi surpreendido e acabou derrotado, novamente na disputa de pênaltis. E foi por muito pouco que não deu zebra nas 3 principais competições sul-americanas. O Bolívar surpreendeu a todos e chegou na final da Sul-Americana, contra, quem diria, o Boca Juniors. Mas, dessa vez, eles não deram mole. Saiu vencedor no agregado por 2-1. Imagina só em um mundo em que o Boca perde. Ele perderia as 3 competições mais importantes do continente na final, para times considerados inferiores. E um time boliviano iria ser campeão continental, algo que não acontece desde os anos 70. E obviamente não foi só aqui nas Américas que a zebra deu as caras. No velho continente ela também aprontou. Por exemplo, quantas vezes você viu um time diferente do Bayern de Munique vencer o alemão? Aposto que poucas. E uma delas, adivinha, foi na temporada 2003-04, quando o Werder Bremen se sagrou campeão do campeonato alemão, e com sobras, viu? E eles não pararam por aí, também foram campeões da Copa da Alemanha, ao bater na final o surpreendente Alemannia Aachen,
time pequeno que na época jogava a segunda divisão, hoje está na quarta, mas na época surpreendeu a todos, chegando na final e derrotando no caminho o gigante Bayern de Munique nas quartas. Nem a Inglaterra escapou das surpresas, quando o Middlesbrough foi campeão da Copa da Liga Inglesa, torneio que juntava as 92 melhores equipes do futebol da Inglaterra. E qual a chance de um campeonato que junta as melhores equipes da Inglaterra dar uma final entre Middlesbrough e Bolton Wanderers? O Boro fez uma campanha surpreendente, passou por Brighton, Wigan, Everton, Tottenham e Arsenal, até na final bater o Bolton por 2-1. Na Espanha também teve zebra rolando. O Real Saragossa se sagrou campeão da Copa del Rey, principal Copa da Espanha, mesmo com um elenco mais simplório que os gigantes Real Madrid dos Galácticos e Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. O time de Saragossa passou por Mirandés, Salamanca, Real Betis, Barcelona e Alavés. E na final bateu simplesmente o Real Madrid, com seu elenco recheado de estrelas, que recebia o humilde apelido de Galácticos. Ainda na Espanha, a zebra também apareceu em seu campeonato local, a La Liga, que terminou com o Valência levando a taça. Novamente, vale a pena lembrar que o Barcelona tinha Ronaldinho Gaúcho, Kluivert, Saviola, entre outros. O Real Madrid tinha Roberto Carlos, Figo, Beckham, Zidane, Raul, Ronaldo e etc. Fora o grande abismo financeiro que existia entre essas equipes e o bravo Valência. Essa também foi a última vez que uma equipe sem ser Barcelona, Real Madrid ou Atlético de Madrid conquistava a La Liga. Mas o Valência não só venceu o campeonato local, como nesse ano também foi o campeão da Liga Europa, em uma competição que tinha muitos outros grandes do futebol europeu, times muito tradicionais e que davam muito trabalho, mas que não foram páreos para o time do Morcego. E obviamente esse ano maluco, cheio de zebras, não podia não deixar sua marca na principal competição de clubes, a UEFA Champions League, que junta os melhores times europeus, times como Bayern de Munique, Arsenal, Real Madrid, Milan e obviamente o campeão foi o Porto. Sim, time português que ninguém dava nada no começo da competição. Passou em segundo de seu grupo, em seguida eliminou Manchester United e Lyon, chegando nas semifinais, que já indicavam que haveriam surpresas. De um lado, Mônaco e Chelsea. Vale lembrar que o Chelsea tinha recém sido comprado e estava cheio da grana, mas ainda não era o time forte e constante que é hoje. E do outro lado, Porto e La Coruña. Moral da história, final entre Mônaco e Porto, com o time português aplicando um 3-0, indo representar o continente europeu no Mundial de Clubes, contra a outra surpresa, Once Caldas. E o time português novamente saiu com o título, Porto campeão mundial de 2004. Em 2004 também foi ano de Eurocopa, disputada em Portugal, com a seleção portuguesa esperançosa pelo título até então inédito. Mas quem roubou a cena foi uma outra seleção, que dividia grupo com Portugal, a Grécia. Passou em segundo lugar do grupo, com muita sorte. E no melhor estilo 1-0 goleada, foi passando de fase. 1-0 na França e 1-0 na Tchequia, até, na final, enfrentar novamente os donos da casa, a seleção portuguesa. E, como se fosse um roteiro de filme previsível, foi exatamente como imaginado. 1-0 com um gol de cabeça numa cobrança de escanteio. Bem no estilo Grécia, que se sagrou campeã da Eurocopa em sua segunda participação na Euro. Vale lembrar também que a Grécia hoje tem 3 participações em Copas do Mundo, mas na época só tinha uma, para se ver o tamanho da surpresa que foi ela vencer o torneio. Imagina só se tivesse Copa do Mundo nesse ano, quem que ia ganhar? E para finalizar o vídeo com chave de ouro, vamos falar de alguns outros estaduais pelo Brasil e outros campeonatos pelo mundo que tiveram resultados um tanto quanto surpreendentes nesse ano de 2004. Como o Goiano, que teve o craque de Catalão como campeão. O Corinthians também foi campeão estadual. Não esse Corinthians, o Corinthians do Alagoas. O Campeonato Potiguar não deu nem ABC nem América, deu Potiguar de Mossoró. No uruguaio não foi Peñarol nem Nacional o campeão. Quem levou o título para casa foi o Danúbio. Na Conca Champions tivemos o Alajuelense sendo campeão. Time que, apesar de ser tradicional e um gigante na Costa Rica, só pelo fato de não ser mexicano já é uma surpresa, já que após 2004 a competição foi completamente dominada por times mexicanos. Bom,
Algo que não mudou em 2004 foi a Argentina sendo vice, quando perdeu a final da Copa América para o Brasil. Bom galera, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Tafarel, partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Eu quero ver esta taça erguida. O Brasil quer ver esta taça lá no alto. O Brasil quer gritar com você. Tetracampeão mundial de futebol. No beijo de cada jogador, o beijo de cada brasileiro. No carinho de cada jogador, o carinho de cada brasileiro. No afago de cada jogador, o afago de cada